Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre outorga de direito de uso de recursos hídricos, tá? Para lançamento de efluentes. Meu nome é Juliana, sou engenheira ambiental da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, possuo mestrado em recursos hídricos e saneamento ambiental e especialização em educação ambiental pela mesma instituição. Atualmente eu trabalho na gerência de recursos hídricos da parte de lançamento de efluentes, tá? No Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul, que é o órgão gestor ambiental a nível estadual responsável pelo concedimento de outorgas aqui no estado. Primeiramente, nós vamos falar sobre o quê? Sobre o aparato legal em recursos hídricos, tá? Porque tudo que nós temos que fazer, tudo que nós vamos fazer, nós temos que fazer baseados e embasados em legislação. Tá? Primeiramente, vamos falar sobre a Política Nacional de Recursos Hídricos, instituída pela Lei 9433 de 1997, que tem como um dos seus fundamentos, ou seja, um dos seus princípios, que o quê? Que a água é um bem de domínio público, ou seja, todos nós temos direito à água. No entanto, cabe ao poder público gerir essa água de maneira racional e prestar contas de forma transparente. Outro princípio interessante é que a gestão de recursos hídricos deve ser sempre proporcionar usos múltiplos da água, tanto os consumptivos, que alteram a quantidade, tá, quanto os não consumptivos, que não retiram volumes o suficiente de água do corpo hídrico, tá? Os objetivos dessa mesma lei incluem o quê? Assegurar a atual e as futuras gerações a necessária disponibilidade de água em padrões de qualidade adequados aos seus respectivos usos, tá? E a utilização racional integrada de recursos hídricos, tá bom? Outra lei interessante, só que a nível estadual, é a Política Estadual de Recursos Hídricos, também que cria o Sistema Estadual de Recursos Hídricos. Os princípios e objetivos são basicamente os mesmos, tá? Que a Política Nacional de Recursos Hídricos. Claro que ela é mais voltada para a parte estadual. Um dos instrumentos de gestão de recursos hídricos pressupostos da Lei 2406 de 2002 é o quê? O Plano Estadual de Recursos Hídricos, o enquadramento dos corpos de água em classes segundo os usos preponderantes. Cabe ressaltar que esse enquadramento, ele também está previsto na Política Nacional de Meio Ambiente, tá? Outro instrumento, que é o instrumento que nós vamos falar aqui nessa apresentação, nesta aula, é a outorga de direito de uso de recursos hídricos, tá? Primeiramente, o que é a outorga? De acordo com o decreto 13.990 de 2014, ou seja, um decreto estadual, a outorga de direito de uso de recursos hídricos é um ato administrativo, mediante o qual o Poder Executivo Estadual faculta ao outorgado o uso de recursos hídricos em condições pré-estabelecidas e por tempo determinado. Em outras palavras, o que isso quer dizer? Isso quer dizer o quê? Que o poder público, ele concede o uso de recursos hídricos ao usuário por tempo determinado e em condições pré-estabelecidas. Por quê? Porque cada rio ele tem uma particularidade, tá? Cada rio tem uma vazão, cada braço tem uma vazão. Então, essas condições vão assegurar o quê? Aqueles objetivos que nós falamos anteriormente na Política Nacional de Recursos Hídricos e na Política Estadual de Recursos Hídricos. Por que ela tem que ser por tempo determinado? Porque não é vitalício, tá? Da mesma forma, a outorga ela não implica na alienação parcial total das águas, ou seja, o usuário ele não é dono da água, ele apenas tem permissão pelo poder público para usar a água, tá? De acordo também com o decreto 13.990, o que é um efluente? Efluente é qualquer água residual que flui de um reservatório ou de uma estação de tratamento. Ou seja, os restos, por exemplo, os efluentes de ETA, o efluente de ET, efluentes industrial, ou seja, qualquer água residual, qualquer água final que sai ou de um processo produtivo, ou das nossas casas, ou de uma estação de tratamento, tá bom? De acordo com esse mesmo decreto que regulamenta a outorga, o lançamento em corpo d'água, qualquer tipo de lançamento está sujeito à outorga, ou seja, em seu artigo 5º ele fala, estão sujeitos à outorga
lançamento em corpo d'água de esgotos e demais resíduos líquidos ou gasosos com o fim de sua diluição, transporte ou disposição final, tá? Basicamente, em termos leigos, efluente é esgoto, tá? Sendo bruto ou tratado. Quais são os tipos de efluentes principais? Os sanitários e os industriais. Os sanitários são aqueles que vêm da nossa própria casa, tá? Resultante, são as águas cinzas que nós chamamos, resultante das nossas atividades diárias, tomar banho, lavar roupa, descarga, lavagem de pátio, garagem, tá bom? E os industriais, que é o quê? Que é o resultante de processos produtivos. Cabe ressaltar que esses efluentes industriais, eles têm características muito piores que os efluentes sanitários. Por quê? Porque vai depender muito da atividade que está sendo desenvolvida ali. Por exemplo, uma siderúrgica é um efluente cheio de metais pesados. Por exemplo, um efluente uma manipoeira, que é um efluente de indústria de fécula de mandioca. Ele tem muita matéria orgânica resultante da atividade. O que isso significa? Significa que o tratamento para esse tipo de efluente vai ter que ser muito maior, por exemplo, que um tratamento de esgoto sanitário, tá? Isso a gente vai falar mais à frente, quando nós formos falar da análise de disponibilidade, tá? Então, basicamente, aqui no Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul, qual que é o procedimento básico das análises de outorga? Primeiramente, é o documental, claro, tá? Tanto do requerente, quanto do responsável técnico e quanto do empreendimento em si. Segundo, que é a parte principal que nós vamos falar aqui neste setor de outorga, é a parte de disponibilidade hídrica. Lembra que nós falamos que um dos objetivos é o quê? Assegurar a atual e as futuras gerações água em quantidade e qualidade? Exatamente, é isso que nós fazemos aqui na parte de disponibilidade hídrica. Em terceiro, é a parte de eficiência do empreendimento. Basicamente, consiste em quê? Em comparar a quantidade requerida, a quantidade utilizada por cada usuário em seus procedimentos para saber se essa água está sendo utilizada de maneira racional. Por quê? Porque ela tem que ser utilizada de maneira racional, tá bom? Então, vamos lá. A parte de disponibilidade. Quais são as variáveis utilizadas? Primeiramente, vazão de referência, Q95. Mas o que é isso, Juliana? Vazão de referência é a vazão utilizada para análise de disponibilidade hídrica. Basicamente, ela é o quê? Ela é a vazão que permanece 95% do tempo no rio, tá? Como que ela é calculada? Levando em consideração a vazão específica no ponto e a área de drenagem no ponto de lançamento ou de captação, tá? DBO, o que é isso? Demanda bioquímica do oxigênio. A DBO, ela é uma variável que mede o quê? A quantidade de oxigênio necessária para estabilizar a matéria orgânica, ou seja, indiretamente quer dizer a quantidade de esgoto orgânico que tem em um rio, tá? A DBO é um dos principais parâmetros a ser analisado aqui nos critérios de disponibilidade hídrica. Por quê? Porque ele vai falar quanto de esgoto ainda tem, quanto de matéria orgânica ainda tem nessa água e quanto é necessário depurar, ou seja, quanto é necessário ser tratado para ele poder atender aos padrões de lançamento, às condições preconizadas na legislação, tá? Vale ressaltar o quê? Que essa DBO, ele é um dos critérios principais, na verdade, são as variáveis, uma das variáveis principais outorgáveis, tá? Só que um dos pontos negativos é o quê? Que ele só mede carga orgânica, ou seja, um efluente de mineração, por exemplo, a DBO é zero, porque você não tem quase nada de matéria orgânica. A matéria orgânica ela é resultante das nossas atividades, tudo que tem carbono, nitrogênio orgânico, fósforo orgânico, tá? Ou seja, metal pesado não conta. Isso significa o quê? Que um efluente industrial muitas vezes pode ser mascarado na análise de outorga. Porque como ela considera apenas DBO, demanda bioquímica de oxigênio, quando chega para a gente, por exemplo, um efluente siderúrgico com DBO 5 mg por litro, isso é muito pouco. Nossa, a gente tende a achar que a DBO está baixa, que o efluente está bom. Não, a DBO está baixa, mas os metais estão altos, os outros parâmetros de qualidade de água estão altos, tá?
Tirando isso, uma outra variável utilizada é a temperatura. Por quê? Porque na legislação também ela fala da temperatura do efluente. Ele tem que estar uma temperatura para quê? Para que não causem danos aos ecossistemas aquáticos, tá? E o oxigênio dissolvido, que ele é o quê? Ele é inversamente proporcional à demanda bioquímica do oxigênio, ou seja, quanto maior a DBO, menor o oxigênio dissolvido, ou seja, maior a quantidade de oxigênio que é necessário para estabilizar essa matéria orgânica. Por fim, vamos falar sobre vazão de diluição, vazão indisponível e vazão remanescente, tá? Vamos lá, quais são as legislações aplicáveis nesse caso? Primeiramente, o CONAMA 357, o que ele quer dizer? Quem que é CONAMA? CONAMA é o Conselho Nacional de Meio Ambiente. Ele foi instituído pela Política Nacional de Meio Ambiente, tá? Ele é um órgão consultivo e deliberativo do SISNAMA, do Sistema Nacional de Meio Ambiente. O que essa resolução quer dizer, essa 357? Ela dispõe sobre a classificação dos corpos de água e estabelece diretrizes para o seu enquadramento. Lembra que eu falei anteriormente que um dos instrumentos da Política Nacional de Meio Ambiente é o quê? Classificação, ou seja, essa parte de enquadramento, separar os recursos em classes, tá? Então, o que? Essa 357 ela vai falar sobre a classificação de corpos de água e estabelecer diretrizes para o seu enquadramento. Como que é feita essa classificação? De acordo com os usos. Por exemplo, uma água de classe especial, ou seja, ela é uma água muito nobre, para usos muito nobres, ou seja, elas são destinadas a quê? Ao abastecimento público mediante tratamento simplificado, ou seja, apenas exploração, proteção das comunidades aquáticas. Ao passo, por exemplo, que os rios de classe 2 são rios que têm usos muito maiores. Por quê? Porque eles não são tão restritivos. Por exemplo, o abastecimento público mediante tratamento convencional, que é aquele que nós vemos, né? Floculação, decantação, filtração, tá? Fluoretação, proteção de comunidades aquáticas, irrigação de culturas cerealíferas, arbóreas, ou que crescem rentes ao solo, mas que não são consumidas cruas, tá? E águas, por exemplo, de classe 4 são aquelas basicamente destinadas à navegação e à harmonia paisagística, ou seja, ela é muito restrita para os outros usos, até porque sua qualidade é muito pior. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que ele tem alguns limites, alguns padrões diferentes. Por exemplo, lembra que falamos de DBO? Ou seja, concentração máxima permitida. Essa concentração máxima permitida, por exemplo, na 357 para rios de classe 2 é 5. Isso nós vamos falar depois na parte de vazão de diluição, tá? O CONAMA 430 dispõe sobre padrões de lançamento de efluentes, tá? Ou seja, todos os lançamentos eles têm que estar respeitando essa legislação. Cabe ressaltar que só obedecer ao CONAMA 430 não significa que a pessoa vai ter outorga de direito. Por quê? Porque a outorga de direito de uso, ela leva em consideração a disponibilidade hídrica, ou seja, ele pode sim estar cumprindo todos os requisitos da CONAMA 430, porém não ter disponibilidade hídrica por conta da área de drenagem ser pequena, ter pouca vazão de referência naquele lugar, tá? O SECA 036 nada mais é que uma adaptação que um CONAMA 430 a nível estadual. Primeiramente, a análise de disponibilidade hídrica. O que é feito primeiramente? A determinação da vazão de referência. Lembra que nós falamos anteriormente? Qual que é o cálculo? Primeiramente, vazão específica por ponto e a área de drenagem do ponto, do local, tá? Segundo, é o cálculo da vazão de diluição. O que é isso? O que é essa vazão de diluição? É a quantidade de vazão necessária para diluir determinada concentração de efluente, tá? Como que é feito esse cálculo? Eu coloquei aqui o cálculo para vocês, claro que eu vou explicar bem por cima, até porque não é muito a área de vocês, e quem quiser depois pode me consultar via e-mail, tá? Como que ela é calculada? Basicamente, essa daqui, vazão do efluente, ou seja, a vazão de lançamento do efluente, vezes a concentração do efluente tratado,
menos a concentração máxima permitida. Onde que está disposta essa concentração máxima permitida? No CONAMA 357, lembra que nós falamos anteriormente? Para rios de classe 2, a concentração máxima permitida é 5, para rios de classe 3 é 10, tá? E o SENAT é concentração natural do rio, tá? Para a outorga, nós consideramos que a concentração natural do rio é 1. Em terceiro, cálculo da vazão indisponível. Que é isso? Essa vazão indisponível nada mais é que a soma da vazão de lançamento do efluente mais a vazão de diluição. O que isso quer dizer? Quer dizer que mas o efluente está lançando água no rio, ele não está tirando. Por que essa vazão é indisponível? Porque a água ela vai estar lá. Ela vai estar lá virtualmente em quantidade, porém em qualidade ela não vai estar. Por quê? Porque ela precisa terminar o processo de depuração de matéria orgânica remanescente, tá? E em terceiro, vazão remanescente. O que é isso? Vazão remanescente é a vazão que permanece no rio após o quê? Após os lançamentos e captações a montante. Como que é calculada? A vazão de referência, que é o quê? Essa aqui é 95 aqui, que nós vimos, tá? Menos a soma de captações a montante, mais a soma de lançamentos a montante. Bom, por que captação está diminuindo e lançamento está aumentando? Porque a captação, ela tira a água do rio. O lançamento, ele está jogando água no rio, tá? Quais são os critérios? Primeiro, índice de comprometimento individual. O que isso quer dizer? Que essa vazão de diluição, essa QDIL que nós vimos aqui anteriormente, ela tem que ser o quê? Menor que 50% da Q95, a vazão de referência, tá? Ou seja, esse é o critério individual. Cada ponto de lançamento, ele tem que obedecer a esse critério. Esses outros de baixo, esses índices de comprometimento coletivo, eles são o quê? Eles são por trecho, ou seja, não são pontuais. Então, são por grupos de empreendimentos. O que é esse índice de comprometimento coletivo qualitativo? É aquele QREM. QREM é o quê? Aqui é 95, menos, lembra? Menos a soma das captações, a montante, mais a soma de lançamentos a jusante. O que isso quer dizer? Que essa QREM, ela tem que ser maior, igual a 30% da Q95. Isso aqui está estabelecido aonde? Na resolução número 25 do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, que fala o quê? Que a vazão máxima outorgada para usos consultivos, o que são usos consultivos que nós falamos anteriormente? Aqueles que alteram diretamente o regime de qualidade e quantidade do rio, tá? Então, essa QREM tem que ser maior que 30% da Q95 e o índice de comprometimento coletivo qualitativo é o quê? Aquela vazão indisponível que nós falamos anteriormente. O que é a vazão indisponível? É a vazão a soma da vazão de lançamento do efluente mais a vazão de diluição, ou seja, ela tem que ser, a vazão remanescente tem que ser maior ou igual que essa vazão indisponível, tá bom? Ficou claro para vocês? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, podem perguntas para mim, tá bom? Foi um prazer estar com vocês.